Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Palavra de Deus. Eu sempre transmito a Palavra de Deus para vocês nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Inclusive o blog você pode ir direto, @Paulo Roberto Maciel 7919. Não, esse é YouTube. Blog direto é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 4 de maio de 2024, sábado da quinta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia! Trecho de Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Rezemos agora a oração da coleta. Coloque suas intenções. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram em Cristo, para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e o circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de chegar pregando a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhes suplicava: venha, Macedônia, e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 99 ou 100, de acordo com a Bíblia traduzida. Vulgata é 99, Bíblia de Jerusalém é 100. Versículos 2º, 3º, 5º, refrão, 2a. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Repitamos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus.
Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Falar em aclamar, vamos aclamar o Santo Evangelho com Colossenses capítulo 3, versículo 1, e depois proclamar o Evangelho com João 15, versículos do 18 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Tem reflexão do Santini, tem do dia a dia com o Evangelho 2016, vejamos o que diz aqui. Jesus nunca ocultou a dura realidade de perseguição que seus discípulos haveriam de enfrentar. Nem deveria ser novidade para eles que, na convivência com o Mestre, percebiam que ele era acolhido pelas multidões, mas também rechaçado, sobretudo pelo grupo dirigente. Por que os discípulos serão perseguidos? Porque não pertencem ao mundo da injustiça, o mundo da opressão, da desigualdade. Jesus não faz aliança com esse mundo fechado à mensagem de amor. Seus discípulos deverão ser fiéis ao Mestre, por isso sabem que a rejeição os aguarda, já que um servo não é maior do que o seu senhor. Mas não fiquem desanimados. Nem tudo é tempestade na vida desses missionários, pois do mesmo modo que eles ouviram e acolheram a palavra de Jesus, outros darão crédito às palavras de seus discípulos. O livro Palavra e Vida também tem uma reflexão sobre este Evangelho. Muitos pensam que a igreja tem de se adaptar ao mundo e à cultura atual, essa cultura maléfica. É possível que haja muitas coisas na igreja que podem e devem adaptar-se, mas é preciso ter cuidado. Não aconteça que nessa adaptação percamos elementos que são essenciais para a vida cristã. Se essas mudanças, por exemplo, fazem que nos esqueçamos dos pobres, que vivamos a liberdade fora do marco da fraternidade, que já não sejamos radicais no amor aos inimigos, então não são bons. Proclamar o Evangelho custou para Jesus a vida. Recordemos que quem não tem como objetivo o amor se torna sem sabor, insosso. Agora, Antônio Carlos Santini, da Comunidade Nova Aliança, nos diz em sua liturgia comentada: o mundo vos odeia, baseado em João 15, versículos do 18 ao 21. Aqui e ali, encontro cristãos que se lamentam porque o seu testemunho prejudicou sua carreira profissional, como não faziam parte da panelinha que se reunia para farras e bebedeiras, não topavam negociatas, insistiam em valorizar a ética, acabaram na geladeira.
Conheço um engenheiro que foi demitido por ter pregado um crucifixo na parede de sua sala. Aqui e ali encontro jovens simpáticos que se lamentam porque suas colegas mais espevitadas, no caso moças simpáticas, que lamentam porque suas colegas mais espevitadas logo arranjavam um namorado, enquanto a sua atitude recatada e a recusa de certo tipo de relacionamento afastou eventuais candidatos. E suspiram, está difícil arranjar um namorado que não aponte para o motel logo no primeiro encontro. Aqui e ali encontro jovens, universitários, ressentidos com seus professores, que se aproveitam de toda a oportunidade para zombar de sua fé, denegrir a história da igreja e abrir um zoom sobre os deslizes dos sacerdotes. Aumentam aquilo que acontece em alguns casos com padres. Não poucos desses jovens acabam por se afastar da igreja. Ora, meus queridos amigos, o que é que vocês esperavam da parte de um mundo nitidamente neopagão que lucra com a miséria alheia e incensa nulidades desde que sejam do seu grupo ideológico? Que esperavam de um mundo anticrístico, que manifesta o mais deslavado ódio por Deus e por seus servos? Esperam aplauso? Condecorações? Diplomas de honra ao mérito? Grande infantilidade ficar surpreso ou chateado com tais manifestações. Jesus alertara aos membros do seu primeiro grupo: se o mundo vos odeia, fique sabendo que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu, ao contrário do mundo, vos escolhi, é que o mundo vos odeia. João 15, versículos 18 e 19. É a mesma infantilidade dos cristãos que reclamam da TV. É um absurdo, só violência, só pornografia na TV. E eu pergunto, por que você não desliga essa TV que você fica tanto vidrado? Afinal, quem programa a TV? Quem tem um controle remoto na mão? Pagãos. Quem controla, quem programa a TV são pagãos. Quem patrocina? Em muitos casos, pagãos. Quem desempenha os papéis? Em muitos casos, pagãos. Ora, vamos esperar decência, respeito e amor à vida da parte daqueles que não conhecem a Deus? Aliás, o cristão que já ouviu o chamado de Deus para cuidar dos irmãos provavelmente não terá tempo a perder diante dessa telinha corruptora. Estará tão ocupado em cuidar do próximo que a TV será imperdoável perda de tempo. Quando veremos na rejeição do mundo um sinal da escolha de Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está a meu favor, nada temo. Vamos agora aos santos do dia. Vamos saber quem são os principais santos do dia 4 de maio. 4 de maio é dia dos santos Agápio e Secundino. Foram bispos e companheiros mártires. Faleceram entre 258 e 259, os primeiros séculos da era cristã. Foram mortos à espada durante a perseguição de Valeriano na Numídia. Santa do dia 4 de maio, Santa Antonina de Niceia, mártir dos séculos III ou IV, foi encarcerada, segundo o site revista.arauto.org, foi encarcerada durante 2 anos e submetida a terríveis suplícios, e depois queimada por recusar-se a renegar a fé em Cristo. Temos aqui do site Canção Nova a história mais abrangente. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antônios, derivado provavelmente do grego Antonios, aliás, Antionos, que significa nascido antes, Antionos.
É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. A mártir Antonina morreu em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, no fim do século III. No martirológio romano, ela foi citada 3 vezes, dia 1º de março, 4 de maio e 12 de junho, e cada vez de maneira diferente, como se fossem 3 pessoas distintas. Vejamos o porquê. No século XVI, o cardeal e bibliotecário do Vaticano, César Barônio, unificou os calendários litúrgicos da Igreja a pedido do Papa Clemente VIII, com os santos comemorados em datas diferentes do mundo cristão. A Igreja dos primeiros séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar-se, adaptava a liturgia e os cultos dos santos aos novos povos convertidos. Muitas vezes as tradições se confundiam com os fatos concretos devido aos diferentes idiomas, mas, assim mesmo, os cultos se mantiveram. O trabalho de Barônio foi chamado de Martirológio Romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja de Cristo de todos os tempos. Porém, ele, ao lidar com os calendários egípcio, grego e siríaco, que comemoravam Santa Antonina em datas diferentes, não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum e os martírios descritos de maneira diversa entre si. O calendário grego dizia que ela foi decapitada, o egípcio de que foi queimada viva e o siríaco de que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu luz aos fatos foi um código jeronimiano do século V, confirmando que apenas uma mártir tinha morrido em Niceia com este nome. Antonina sofreu martírio no século IV durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano na cidade de Niceia. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte. Mas antes a torturaram de muitas maneiras. Com ferros em brasa, queimaram as mãos e os pés dessa santa. Depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por 2 dias. Voltando ao tribunal, não renegou sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso na periferia de Niceia. Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina, a mártir de Niceia. Santo do dia 4 de maio, tem mais santos do dia 4 de maio. Vamos falar agora do santo Silvano de Gaza, bispo e companheiros mártires. São celebrados em 4 de maio do ano 304. Condenado a trabalhos forçados e decapitado nas minas de feno, Palestina, com mais 39 cristãos. Foi assim que morreu São Silvano de Gaza, por ordem do imperador Maximino Daia. Santo do dia 4 de maio, São Floriano mártir, faleceu no ano 304, padroeiro dos bombeiros. Oficial do exército romano morto durante a perseguição do imperador Diocleciano por ter se declarado cristão. Segundo o site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, São Floriano é padroeiro dos bombeiros e nasceu no começo do século III depois de Cristo, sob o reino do imperador romano Diocleciano. Era um oficial romano em uma das legiões estacionadas na Europa, provavelmente na região da moderna Áustria. Ele era cristão e administrador militar da província de Nórica. Viveu boa parte da vida na cidade de Manten, próxima a Krems, na atual Alemanha. No século III, o imperador Diocleciano tornou-se perseguidor dos cristãos, iniciou prisões, torturas e expediu um decreto que proibia qualquer culto cristão. E os soldados não podiam professar sua fé, sendo obrigados a jurar fidelidade ao imperador e aos seus ídolos, sob pena de morte. Muitos militares foram executados por não terem acatado as ordens de Diocleciano. Nenhum dos 40 presos, nem Floriano, renunciou à fé cristã.
Por conta disso, todos eles foram sentenciados à morte com uma pedra amarrada no pescoço e atirados no rio Enns, tendo sido executados em 4 de maio de 304. O corpo de Floriano acabou sendo resgatado por cristãos mais abaixo no rio. Sua veneração foi oficialmente introduzida na igreja pelo martirológio romano no século VIII. No local de sua sepultura construíram um convento da Ordem dos Beneditinos, que mais tarde passou para as mãos da Ordem dos Agostinianos. Seu culto se popularizou rapidamente na Áustria e Alemanha, onde os fiéis recorrem a ele pedindo proteção contra inundações. Por essa tradição com a água, ao longo do tempo, São Floriano se tornou protetor contra incêndios e padroeiro dos bombeiros. Em 1138, seus restos mortais foram enviados de Roma pelo Papa Lúcio III para o rei Cassimiro da Polônia e para o bispo de Cracóvia, já que São Floriano tinha sido indicado como padroeiro da Polônia e de Linz, no norte da Áustria. Ele é padroeiro dos bombeiros, protetor contra os incêndios e de todos os que combatem o fogo. É também protetor dos limpadores de chaminés. O balde de São Floriano, às vezes segurado por ele, ou às vezes por um anjo, retrata a missão que ele assumiu em sua legião. Em determinada época do ano, a região de Noricum era assolada por incêndios, que ameaçavam seriamente a vila. Por isso, São Floriano treinou e coordenou um grupo de soldados que se tornaram especialistas no combate ao fogo. Este grupo passou a se chamar Combatentes do Fogo. Oração de São Floriano. Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas, dai-nos, pela intercessão de São Floriano, buscar sempre a união convosco e com todas as pessoas de boa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo do dia 4 de maio, Beato Ladislau de Gielnioth, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1505. Foi um religioso franciscano, falecido em Varsóvia, na Polônia. Pregou com zelo a paixão de Nosso Senhor e compôs piedosos hinos em seu louvor. Santos do dia 4 de maio, São João Houghton, São Roberto Lawrence, Santo Agostinho Webster e São Ricardo Reynolds. Sacerdotes e mártires, faleceram em 1535. Foram executados por sua fidelidade à Santa Igreja, sob o reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Santo do dia 4 de maio, Beato João Martinho Moyer, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1793. Foi sacerdote das missões estrangeiras. Fundou na França o Instituto das Irmãs da Divina Providência. Beato João Martinho Moyer fez missões na China. Morreu exilado na Alemanha. Isso aconteceu durante a Revolução Francesa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Até um não do pai para o filho é importante, é o melhor para o filho, ainda mais vindo do Divino Pai Eterno. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer nele como Deus, esse Deus que humanou-se num amor infinito por nós, morrendo na cruz, ressuscitando e ascendendo ao céu onde está à direita do Divino Pai Eterno à nossa espera, sendo nosso sumo sacerdote eterno, e quem for batizado, quem se arrepender dos pecados, crer em Cristo como Deus, arrepender-se dos pecados e ser batizado, são as condições sine qua non para a nossa salvação eterna, para vivermos por todos os séculos dos séculos. Amém. Junto com Deus, com corpos
glorificados, semelhantes a Jesus ressuscitado, semelhantes aos anjos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.